Bom dia, meus queridos. Vamos aqui para mais um devocional. Então, hoje nós vamos começar, continuar na realidade, o livro de Jó. Os devocionais hoje são do dia 7 de abril a 11 de abril, ok? Não esqueça aí de compartilhar o vídeo, convidar uma pessoa para estar conosco aí nesse devocional. Um comentário de leitura bíblica anual que a gente faz aqui, tá? É um comentário da leitura bíblica anual. Então, você lê a Bíblia e a gente comenta aqui os capítulos da leitura durante a semana. Começando aqui, nós vamos começar de Jó 7 a Jó 11, ok? O que Jó capítulo 7 nos fala, nos mostra, Então, Jó que continua a falar e a expor sua dor, aqui diante de Deus. Que diz também que já ele nem consegue dormir com a quantidade de dor que ele tem no corpo, ele sente dores no corpo e dores na alma. Então, isso aqui ele traz meio que um desabafo, Ele expecta que todo o desejo do seu coração de não mais viver. Então, ele entra numa crise, como a gente chama nos dias de hoje, uma depressão profunda, e expõe toda a sua angústia diante de Deus, com sinceridade de coração. Avançando aqui para o capítulo 8, começa então a fala dos amigos de Jó aqui. Então, já o Zofar já havia falado, agora entra aqui Bildade. Então, a fala de Bildade, o amigo de Jó, ele exorta Jó, na sua fala. Ele começa exortando a Jó, chamando a atenção dele. E aqui, ele deixa bem implícito que Deus só traz aquele tipo de sofrimento para alguém que já pecou. Então, como se ele estivesse acusando Jó que tivesse algum pecado oculto na vida de Jó. Basicamente, a fala dele vai por esse lado. Ou seja, ele quer dizer que Jó precisa confessar um pecado que talvez ele não percebeu, viu e que levou Deus a fazer aquilo com ele. Que na realidade não existia esse pecado, porque a gente sabe muito bem que Deus fala a respeito de Jó. Então, isso aqui é uma fala que Bildade tem, claro, ele exorta Jó, exalta a pessoa de Deus, mostra como Deus, como ele enxerga Deus, que Deus é, e a Bíblia fala isso, e depois ele, traz esse tipo de exortação. Capítulo 9, então, avançando, é a resposta de Jó à fala, de Bildade, resposta de Jó. Então, Jó, primeiro, ele exalta o poder de Deus, a glória e a majestade de Deus, e ele diz que se tivesse pecado, Deus já o teria disciplinado antes. Ou se tivesse algo oculto, Deus já teria feito, porque nada é oculto a Deus. Jó deixa isso claro. E diz que a única coisa que pode fazer é reconhecer, a única coisa que eu posso fazer é reconhecer a grandeza de Deus e me humilhar diante dele, que é o que Jó faz. Ele aqui reconhece que não existe nenhum, é interessante isso, Jó fala isso, e a gente sabe, muito bem, que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. Jó tem essa fala clássica que não há nenhum mediador que faça a mediação entre Deus e os homens. Olha que interessante. Não há nenhum mediador, até então Jesus veio e se tornou o mediador entre Deus e os homens. Capítulo 10, Jó continua a sua fala, e aqui ele se queixa contra a sua própria vida, Ou seja, ele pede a Deus por misericórdia e ele pede a Deus que não condene, E lembra a Deus, ele lembra e traz algumas virtudes, alguns livramentos que Deus deu para ele. Ele começa a lembrar de alguns milagres, alguns livramentos de Deus em sua própria vida. Ele traz à memória, na vida dele, aquilo que gera esperança, dentro daquilo que ele já viveu com Deus um dia, e lembra que Deus é bom. Jó fala isso, olha que poderoso. E concluindo aqui no capítulo 11, de Jó, é a fala de Zofar, que é o outro amigo de Jó, os três amigos, cada um tem sua fala, E ele repreende a Jó também, igual o seu amigo Bildade, e diz que ele não é correto ou que ele não está correto em alguma coisa, e chama ele de como se fosse um homem vão, um homem que fez alguma coisa ruim, porque ele não fala, porque ele fala que Jó não sabe o que fala. Ele diz: Jó, você não sabe o que você fala, você não está correto na sua fala, e não é correto o que você diz. Tem alguma coisa, que você disse ou que você fez
ou que você se comportou de uma maneira vã, que trouxe esse juízo na sua vida, né? Essa é a conclusão da fala de Zofar, ou seja, ele questiona a integridade de Jó, né? Também, igual seu amigo Bildade, mesma coisa, aí se repetindo, ok? E aqui nós terminamos, né, essa primeira etapa. A segunda etapa do nosso compartilhar, entramos agora no livro de Deuteronômio. E é interessante que aqui vai falar muitas coisas, né? Como eu já expliquei o que é Deuteronômio aqui, que é o livro de Devarim, ou seja, são as palavras que Deus já havia dito por Moisés. Ou seja, a repetição da lei, chamada também segunda lei. Então, no capítulo 7, nós vamos até o 16 hoje. Nós vamos do capítulo de 7 ao 16. São quase 10 capítulos aí do livro. Começando aqui, né, no capítulo 7, vamos terminar no 16, que já entra no período do ano que nós já estamos hoje, que é a Pêssach, ou a Páscoa. Então, capítulo 7, Moisés continua a expor ao povo, ou povo, para que quando eles entrarem na terra prometida, não se misturem com outras nações, por meio de casamento, não. Então ele exorta para que não se misturem por meio de casamentos, para que eles não induzam, né, esse povo que eles se misturam, para que eles não venham ser induzidos por essa mistura, a irem para o lado da idolatria e esquecerem o Deus de Israel, né? Então Moisés exorta veementemente o povo sobre essa mistura de casamento com outros povos pagãos. Moisés também repete as bênçãos, né, de Deus, e dá ordens para eliminarem, né, todos esses povos pagãos. Moisés aqui falou, vocês têm que eliminar esses povos pagãos. Então, fechando o capítulo 7, trata sobre isso. Capítulo 8, avançando, Moisés mais uma vez exorta o povo, né? Moisés está sempre aí trazendo a exortação e a lembrar todos os caminhos que eles percorreram no deserto, né? Dos milagres de Deus, dos livramentos de Deus nesse período de deserto. Então ele traz essa exortação para o povo e também lembrarem sempre, né, dos mandamentos que lhes foram entregues. Então Moisés traz uma profunda exortação, né, e uma lembrança dos milagres, dos livramentos de Deus, das provisões de Deus, e também sempre lembrarem que lhes foram entregues os mandamentos eternos de Deus, né? A Torá, ali no deserto. Capítulo 9 de Deuteronômio, Moisés então chama a atenção do povo, não por causa de sua justiça, né? Para que o povo não entre na sua justiça própria, não ande na sua própria justiça, que eles são abençoados, que eles são escolhidos, né? Que eles são um povo especial, não por causa deles mesmos. Então Moisés começa a chamar a atenção do povo para que eles não se vangloriem, né, da escolha de Deus por eles, mas que eles possam, né, mais ainda entender que eles são escolhidos e por causa dessa escolha, né, lembrar da aliança de Deus e serem humildes diante de Deus, né, porque Deus fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então, mas essa exortação não é porque vocês são melhores ou porque vocês são especiais, mas porque Deus mantém vocês por causa de uma aliança que ele fez com seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e também pelos inúmeros pecados dos povos. Olha que interessante, Deus falando isso aqui, né? Não são porque vocês são especiais que são escolhidos. Primeiro, porque eu tenho uma aliança com seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. E segundo, porque o pecado desses povos pagãos já, né, ultrapassou a medida e Israel foi, né, escolhido como justiça para esses povos, para trazer justiça, né, julgar esses povos. É por isso que eles são escolhidos. Então Moisés lembra o povo, né, dos seus pecados, que quase que eles não, né, participam disso, e exorta eles a serem humildes. Então eles traz uma exortação sobre humildade aqui. Capítulo 10, Moisés lembra das tábuas da aliança, no capítulo 10, que ele quebrou por causa do pecado do povo lá no deserto, quando ele desce do monte, que é basicamente, né, quase esse período do ano agora, né, que são 50 dias da contagem da Páscoa até o Pentecoste. Nesse período que o povo estava peregrinando no deserto, 50 dias depois que eles tinham saído do Egito, Moisés desce com as tábuas escritas pelo dedo de Deus, vê o povo em pecado e quebra as tábuas, né, e debaixo dessa indignação. Então Moisés traz essa recordação aqui no capítulo 10, lembrando, né, e lembra também da trajetória após isso, né, do deserto. Ele lembra dessa trajetória após esse fato, né,
depois dos 40 anos, a trajetória dos 40 anos. E também lembra da escolha da tribo de Levi para servirem, né, a Deus, que eles não teriam herança, a herança deles seria o próprio Deus, né? Lembra da morte de Arão, no capítulo 10 também, né? Vai lembrando sobre essas questões. E Moisés lembra novamente ao povo do seu pecado. Mais uma vez ele traz a exortação e de que ele mesmo clamou a Deus por causa do pecado do povo, para que o povo não perecesse ali no deserto, ok? Então ele lembra da intercessão dele diante de Deus por causa do povo, porque o povo havia pecado. E termina aqui, né? Moisés termina no capítulo 10, lembrando da aliança da circuncisão, né, que Deus fez com Abraão, e da grandeza e do zelo de Deus pelos seus pequeninos, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Que maravilhoso! Para que Israel se lembrasse dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. E também dos estrangeiros em principal, porque Israel foi estrangeiro na terra do Egito e Deus lá o guardou. Ok? Avançando, capítulo 11, Moisés chama o povo, né, a amar a Deus. Ele traz o povo, né, a realidade, fala, vocês foram escolhidos para amar a Deus. E mais uma vez lembra, de novo, dos milagres de Deus. E lembra das rebeliões também aqui, de Datã, Coré e Abirão. Deus traz essa recordação da consequência da rebelião contra Deus e contra a liderança que Deus estabeleceu. Moisés lembra da terra que eles vão possuir, que essa terra Deus mesmo escolheu, que ela é excelente, ela é guardada e vigiada por Deus, a terra que Deus escolheu, a terra prometida. Olha que interessante. Moisés ordena aqui então o uso, olha que interessante, dos filactérios, né? As franjas que Jesus usava nas suas vestes também, todos os judeus usam, né? Que é chamado de tzitzit, né? E também aqui a gente vê a ordenança dos tefilins, né? Das promessas de Deus, né? No braço e na testa, que ali vem as bênçãos de Deus, né? As palavras das promessas de Deus, que era para ser usado pelo povo de Israel. Lembra mais uma vez das bênçãos e das maldições. Deus aqui lembra, ó, as bênçãos e as maldições. Então escolha o caminho da bênção. Mais uma vez é lembrado. E tem um versículo aqui que é muito interessante, que os samaritanos usavam para, né, como pretexto para adorarem no Monte Gerizim. Tem esse capítulo aqui. E não adoravam em Jerusalém. Depois, quando houve a separação das 10 tribos, né, dos judeus, tem esse versículo aqui, porque depois, na época de Jesus, você vai lembrar, né, quando Jesus vai falar ali, a mulher samaritana, no João 4, no poço Samaria, a mulher questiona ele, fala, olha, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, mas os meus líderes samaritanos dizem que o lugar de adorar é no Monte Gerizim. Tem essa fala da mulher samaritana. Aí Jesus responde, chegará o tempo que o verdadeiro adorador vai adorar a Deus em espírito e em verdade, nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Por que ele citar Gerizim? Porque aqui, no capítulo 11, há um versículo que diz, né, que o monte de Gerizim era o lugar onde se proferia a bênção, e a maldição era proferida no Monte Ebal. Então, quando fosse abençoar, né, a bênção era proferida do Monte Gerizim. E esse trecho desse capítulo 11 aqui, né, foi usado aí como pretexto na época dos samaritanos para criar, né, uma religião separada dos samaritanos. Capítulo 12, então, Deus ordena, né, através de Moisés, quando entrarem na terra, destruir todos os seus habitantes, né, aqueles povos pagãos que se misturaram com as raças de Néfilins, né, os gigantes, assim como todos os altares, todas as esculturas, e queimar todos os seus bosques aqui, na realidade seriam seus pomares, né? O que isso implica? Que tudo ali era consagrado àqueles deuses pagãos. Então ele ordena isso. Ordena também consultarem a Deus para saber aonde Deus, depois que eles conquistarem a terra, aonde Deus escolheria para a sua própria habitação e o local onde seria o local de adoração, que depois veio a ser Jerusalém. Deus ordena como proceder, né, no comer carnes e não beber o seu sangue. Aqui ele fala isso várias vezes. Ao longo do capítulo 13 e 14 ele vai repetir isso aqui, para não beber o sangue dos animais, porque os pagãos faziam isso. Ordena também não praticarem nenhuma das práticas dos povos pagãos. Falou, não pratiquem as suas práticas, ok? Entrando no capítulo 13, então, Deus ordena por Moisés ao povo para colocar em prova os profetas. Olha que interessante. Capítulo 13 aqui, Deus manda provar o espírito profético, manda provar os profetas.
né? É uma ordem de Deus, verificando se o que o profeta diz está em acordo com os mandamentos que ele entregou a Moisés, né? Se aquilo que o profeta está falando está de acordo com a Torá. Se não tivesse, Deus manda, né, apedrejar até a morte o falso profeta. Então o falso profeta, ele tem uma sentença de morte, né, dentro das próprias escrituras aqui, se o que ele profetizar fugir daquilo que a Torá nos ensina. Então Deus manda também destruir, aqui no capítulo 13, as cidades que se desviaram dos mandamentos de Deus. Se alguma das cidades dos israelitas, influenciado por paganismo, né, e aqueles homens ali, né, os líderes, fizessem desviar aquela cidade dos mandamentos de Deus, Deus manda, né, apedrejar, matar esses líderes, né, destruir a cidade, queimar todos, derrubar os altares e queimar toda aquela cidade, né, como um juízo de Deus ali diante do povo, que isso era proibido. Então está aqui no capítulo 13. Capítulo 14, Deus orienta ao povo quais os animais que podem ser comidos, né, se alimentar deles, e quais não podem. Então aqui Deus estabelece o kasher, a carne kasher, ou a carne santificada dos animais santos, né, aqueles que poderiam ser comidos, alimento kasher. Orienta em relação também aqui no capítulo 14 sobre os dízimos aos levitas, que eles deveriam ser rigorosamente separados dízimo para os levitas, né. Uma parte, né, interessante aqui nesse capítulo é que Deus orienta algo que Jesus, né, fez 2 vezes seu ministério, né? No início, em João capítulo 2, ele entra no templo, né, com as orragens de cordas, indignado, expulsa os cambistas e os vendedores de animais, os cambiadores ali do templo, né, de você não façam da casa do meu pai casa de negócio. Então há muita controvérsia sobre isso. E aqui no capítulo 14 é a margem, né, bíblica que os judeus usavam para aquilo que estava acontecendo ali, que não era da forma que Deus ordenou. Mas olha que interessante, que no capítulo 14 é essa orientação. Deus orienta para aqueles que morassem longe do local de adoração, que aqui ainda não tinha sido, né, especificado por Deus que era Jerusalém, que eles morassem muito longe de Jerusalém e tivessem que ir nas 3 solenidades migratórias, porque 3 solenidades das 7 festas, 3 delas eram migratórias. O povo teria que se deslocar até o local de adoração, que seria Jerusalém. E nesse deslocamento, quem morasse muito longe, Deus deixou essa brecha, que ele vendesse os animais que seriam sacrificados, tá? Por dinheiro, e levasse em dinheiro, e quando chegasse em Jerusalém, comprasse os animais. Então isso foi autorizado por Deus, para que essa adoração acontecesse assim. O problema é que na época de Jesus, surgiram várias outras coisas ali, né? Um tipo de negócio que corrompeu, né, essa ordem bíblica de Deus, né? Ou seja, pegou-se aquilo que Deus colocou como um precedente e fez um excludente para poder praticar todo tipo de coisas ruins, que era o que estava sendo praticado no templo, né? Como abuso de autoridade, os cambistas trocando dinheiro e fazendo disso um lucro cessante, outras práticas que aconteciam ali no templo. Por exemplo, eles condenavam animais que o animal tinha que ser vistoriado pelo sacerdote. Eles condenavam o animal, mesmo que o animal tivesse bom, falou, vai lá e troca por um animal do templo, mas antes tinha que trocar o dinheiro, o templo passou a ter uma moeda própria. Então, uma série de questões ali que envolvia o templo, ok? E que eles fizeram daquilo um negócio particular, para o seu deleite particular. É isso que estava acontecendo na época de Jesus, né? E fugiu daquilo que Deus havia ordenado, ok? Avançando aqui por capítulo 15, Deus estabelece a lei da remissão, no capítulo 15 de Deuteronômio. Ao 7º ano, aqueles que se vendiam como escravos e suas famílias eram vendidos como escravos, tinham que ser libertos, né? A cada 7 anos, eles poderiam trabalhar 7 anos, mas no 7º ano, eles tinham que ser libertos, né? E aqui também fala algo interessante, que fala do servo da orelha furada. Porque a escravidão, a servidão dentro dos judeus não é igual à escravidão, a servidão dos dias de hoje, né? O escravo, que se vendia como escravo, ele tinha salário, ele tinha férias, ele tinha fim de semana. Então o 7º dia o escravo não trabalhava, não fazia nenhum tipo de obra. Então era o sabá. Então não tem nada a ver, ou seja, o escravo no estabelecimento bíblico da palavra escravo, ele era um trabalhador, ele era um diarista.
É como se fosse um diarista, só que ele morava na casa do patrão, ele não tinha casa, ele morava na própria casa. E aí entra aqui a questão do servo da orelha furada, né? Que ele estava na casa do seu senhor no 7º ano, como se fosse o ano da libertação. Mas se ele pegasse um apego grande, não tivesse para onde ir, e ele, por decisão própria, decidisse continuar servindo como escravo ali, né, nesse sistema de diarista, ele poderia. Só que aí o seu senhor, que era o senhor judeu, né, ele tinha que furar na porta da sua casa a orelha dele, indicando que por escolha própria ele escolheu ser servo daquela casa pro resto da sua vida, né? Ele, sua esposa, seus filhos, era uma decisão pro resto da sua vida, por decisão própria. Então ele poderia ter isso. Esse é o servo da orelha furada, tá? Avançando aqui, também ele lembra que no capítulo 15 que você não era permitido, né? Não era permitido aqui que o animal, que fala da lei dos primogênitos, que o animal que fosse escolhido primogênito, ele trabalhasse, carregasse carga sobre ele. Então ele não poderia também nem carregar carga e nem ter defeitos. Então essa era a lei do primogênito para os animais que eram, né, selecionados para Deus, né? Capítulo 16 fala sobre a Páscoa, que é os dias que nós estamos hoje, né? Então fala sobre a Páscoa, como deveria ser celebrada, ok? Então mostra como era a celebração da Páscoa, que ela era celebrada com pães asmos, ervas amargas e o cordeiro, né? A partir do 14º dia, que é exatamente o período que nós estamos agora, né? Nós estamos no período da Páscoa, 14º mês, o mês já vive, e nós estamos na semana, exatamente hoje que eu gravo esse vídeo, na semana dos ázimos, né? Os 7 dias dos pães asmos, solenidade dos asmos, que eram 7 dias sem fermento. Eu explico isso numa palestra. E aqui também no capítulo 16 fala sobre as 7 solenidades, que eu já disse aqui anteriormente. As 7 festas, né? Começando na Páscoa, o 3º dia as primícias, os 7 dias os pães asmos, e depois na contagem do homem, a 4ª festa, que seria 50 dias após a Páscoa, ou Pentecoste. Depois as festas de outono, que seriam entre o mês de setembro e outubro, que é o Yom Teruah, que é o dia das trombetas, né? O Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? E o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Seriam as últimas 3 solenidades. Daqui fala sobre elas. E ele termina falando sobre o justo juiz, a fala sobre o justo juiz. Que se houvesse juízes iníquos no meio do povo, eles deveriam ser removidos dali, né, e retirados do meio do povo. Fala sobre o juiz tinha que ser justo, não iníquo. E fala que também não deveria se plantar árvores no tabernáculo, nenhuma imagem próxima ao tabernáculo, como se fosse um jardim pessoal. Ou seja, nenhuma intervenção humana deveria haver fora daquilo que Deus já havia predeterminado dentro do tabernáculo. Ou seja, não podia haver nenhum tipo de, eu acho bonito plantar uma planta aqui, não, vou colocar essa pedra aqui, não. Só o que Deus havia mandado. Então Deus lembra muito bem isso aí. Não acrescentem nada dentro daquilo que eu estabeleci como adoração. Não inventem moda, ok? Basicamente é isso. Termina aqui falando no capítulo 16. Terceira etapa do nosso vídeo, né? Nós vamos falar agora sobre Mateus 28. Na realidade aqui, na leitura é Mateus 27 e 28. Mas Mateus 27 nós já compartilhamos no vídeo passado. Então nós já vamos direto para Mateus capítulo 28. Depois Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Já entrando num novo texto, né? Atos 1 e 2. Então Mateus 28 fala da ressurreição de Jesus. De uma forma mais resumida, né? Mateus capítulo 28 traz de uma forma mais resumida. Marcos e Lucas traz detalhes a mais sobre isso, e João também. Mas aqui, no capítulo 28, mostra a ressurreição de Jesus, que ele aparece às 2 mulheres, né? Fala, né, do aparecimento dele a essas 2 mulheres, que uma delas é Maria, né? Fala da mentira dos príncipes e dos sacerdotes sobre a ressurreição de Jesus, porque eles mandaram os guardas guardarem, mas depois o corpo sumiu e eles falaram, então vamos fazer o seguinte, vocês vão contar que eles invadiram, dominaram vocês, deram problema ali e roubaram o corpo, ok? E vocês vão ser testemunha disso, falsas testemunhas, né? Eles roubaram o corpo e começaram, para que isso não venha criar uma nova doutrina, olha isso, né? Como se eles estivessem já expectando isso.
Então, aqui eles criam a mentira e pagam por essa mentira, ok? Isso é contado sempre aí. Então, eles contam essa mentira, ponto. Jesus aparece aqui aos 11, né, no capítulo 28. Jesus aparece aos 11. E aqui também relata a grande comissão, né, de Jesus, né? Ir por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura, né? E sinais seguirão aqueles que creem. Fala dos sinais. E fala que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no final do capítulo 28 é a ascensão de Jesus aos céus. E os anjos falando, olha, homens galileus, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer, né? Ele voltará. Então aqui fala da ascensão de Jesus aos céus, ok? Avançando aqui, Atos, começando agora o livro de Atos, ok? Atos capítulo 1. Atos, né, falando do livro de Atos, é um livro, né, que conta a história da igreja, do nascimento da igreja, da sua concepção do nascimento até o final dele. Atos é um livro que tem início, mas ele não tem fim. Vocês vão perceber isso no final do livro de Atos, ou seja, ele não tem fim. Por quê? Porque a história da igreja está sendo escrita até os dias de hoje. Eu, você, nós participamos dessa história aqui. Então, é a história do nascimento da igreja, escrito pelo, né, um dos discípulos de Jesus, Lucas, ok? Então, Lucas é o autor do livro de Atos e começa aqui relatando o livro de Atos, 40 dias que Jesus andou com os seus discípulos. O livro de Atos começa falando isso, né? E depois da ressurreição de Jesus, né? Fala sobre isso, trata a ressurreição e a sua ascensão aos céus. Também fala aqui sobre a ascensão de Jesus aos céus, né? E o que ele expressa ali aos discípulos. E os discípulos então voltam a Jerusalém, né, para esperar cumprir a ordem de Jesus, né? E ali eles permanecem em oração e súplicas, todos juntos. E aqui começa a relatar então, né, a fala de Pedro, que ali todos permaneciam, então 120 homens, mais ou menos, homens e mulheres ali. Pedro começa então a falar e resolve uma questão ali de colocar um outro apóstolo no lugar de Judas, que havia traído Jesus. Então aqui eles escolhem 2 homens, lançam sortes e a sorte cai sobre Matias, que é escolhido, né, como apóstolo no lugar de Judas. Ok? Então esse é o capítulo 1, é o resumo do capítulo 1. Entrando no capítulo 2, temos muitas questões aqui, que o capítulo 2 é muito poderoso, né? Um dos capítulos mais falados do livro de Atos, porque conta, né, o consumar da solenidade que nós chamamos de o Pentecostes, né? E essa solenidade era comemorada o quê pelos judeus aqui? Depois da Páscoa, que é o período que nós estamos agora, se contava 50 dias, que chamava os Homers, ou seja, a contagem dos Homers, que começou lá atrás no deserto, porque Moisés havia, né, falado para o povo que em 50 dias, né, Deus traria uma palavra, ou traria uma direção. E foi 50 dias depois que Moisés sobe ao monte e desce com o decálogo, que é os 10 mandamentos, né? Moisés traz a entrega da Torá, ok? Então, essa solenidade que nós chamamos de Pentecostes é comemorada 50 dias após a Páscoa. Há uma contagem. É interessante que os judeus contam uma parábola aqui sobre a questão da contagem do Homer, que eles falam da contagem do Homer como se fosse um homem, né, que havia caído num poço profundo e ele era encontrado por um príncipe. E o príncipe fala assim, olha, eu vou tirar você daí, mas eu não só vou tirar você daí, eu vou te dar vestes novas e eu vou prometer um casamento entre você e a minha filha, né? A princesa, vamos dizer assim. É isso, né? Uma promessa de um casamento. E que depois, né, eles veem isso acontecendo. Realmente o príncipe tira esse homem do buraco, troca suas vestes e dá sentido para ele. E ele começa então, esse homem, a contar os dias até que se cumpra a promessa do grande encontro, do grande casamento. Então a contagem do homem para eles é semelhada a essa parábola. Olha que interessante, que é o dia do Pentecoste. O que acontece aqui no dia do Pentecoste? Que é a 4ª solenidade, né, relatada em Deuteronômio e em Levíticos. É a descida do Espírito Santo, ok?
que é a Torá viva de Deus. Ou seja, eles comemoram a entrega da Torá, mas aqui Deus comemora a entrega do Espírito Santo, que não mais seriam escritas em tábuas, escritas por mãos humanas, mas agora as leis de Deus ia ser impressa em cada coração que se rendesse e adorasse ao nome do Senhor. Ou seja, a Torá viva de Deus, o próprio Espírito Santo, nos guiando pela promessa de Deus. E os primeiros atos dos apóstolos aqui começam então a ser relatados aqui, né? A pregação de Pedro, né? Depois da descida do Espírito Santo, fogo distribuído, eles começam a falar em línguas, nas línguas das pessoas que estavam ali, porque uma das 3 solenidades que eram obrigadas ao povo ir, migratórios, era o Pentecoste. Um é a Páscoa, segundo o Pentecoste, e por último, a última era o Sucote, que é a festa dos tabernáculos. Então são 3 solenidades que o povo precisava se deslocar até Jerusalém. Nessa festa aqui, né, então tinha pessoas, judeus de todos os lugares do mundo, que estavam espalhados nas nações, estavam ali. E aí houve a descida do Espírito Santo. Lá em Babel, Deus mistura as línguas. Em Pentecoste, ele une novamente, ele traz novamente direção, ok? Para juntar os seus escolhidos dos 4 cantos do mundo. E o Espírito Santo aqui mostra então os primeiros milagres, né, compungindo os corações, trazendo o poder e a unção do Espírito aqui de uma forma jamais vista antes. E Pedro se levanta na unção do Espírito e começa então a sua primeira pregação. Ele começa a discorrer sobre Jesus, o Galileu, que era o Messias escolhido por Deus. E a pregação de Pedro, né, debaixo da unção do Espírito, toca o coração de 3.000 homens e se convertem ali. 3.000 almas se dobrando a Jesus, entregando as suas vidas ali. É a primeira conversão que há na história da igreja relatada, né? É poderosíssima. E terminamos aqui, então, o capítulo 2 de Atos. Deus abençoe e finalizamos o nosso compartilhar aqui de leitura bíblica anual. Deus abençoe.